Vamos para a leitura de mais um capítulo desse pequeno, mas precioso livro, Mulher Cristã, um instrumento nas mãos de Deus. Nós já estamos hoje lendo o capítulo de número 10. Então, esse capítulo de número 10, ele traz o título Mulheres que se destacaram positivamente. Então, nós vamos começar essa leitura. É muito bom ter a sua companhia aqui. E é muito bom estar compartilhando com você a leitura desse livro que para mim é tão importante. Espero que você esteja gostando e se estiver, no final você deixa o seu gostei e pode comentar e compartilhar com mais pessoas a leitura desse livro, tá bom? Então vamos lá. Mulheres que se destacaram positivamente. O capítulo 9 falou sobre mulheres que se destacaram negativamente. Hoje, nós vamos ler o capítulo 10, mulheres que se destacaram positivamente. Então, vamos lá. Primeira, Ruth, mulher constante. No livro que traz seu nome, no capítulo 1, versículo 16, está escrito: Disse Ruth: Não me instes para que te deixes e me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth certamente nos dá o exemplo de mulher amiga, companheira e que demonstrou um grande amor de filha para com a sogra, não a abandonando, nem quando esta lhe deixou à vontade para seguir sua própria vida. Esta mulher deu demonstração de muito amor e confiança na experiência da sua sogra, Noemi. E quando lemos toda a história de sua vida, através da obediência e fé da palavra de uma outra mulher, que sabia muito mais do que ela, aí está o exemplo de uma verdadeira mulher cristã, que mesmo em dificuldades por ter perdido o esposo, ela se manteve fiel em obediência e por nada deixou que seu nome fosse manchado. Observe o que diz em Ruth, capítulo 3, o versículo 11. Agora, pois, filha minha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth é um exemplo de mulher que se destaca positivamente. Segunda, Abigail. Esta mulher é vista como mulher capaz. Mas por quê? Esta foi a mulher que no momento de dificuldade, quando tudo parecia perdido, ela, com sabedoria e docilidade. E esta deve ser uma característica em toda mulher cristã. Sabedoria e docilidade. Conseguiu mudar a trajetória dos fatos. O que poderia ser uma tragédia tornou-se em bênção e vitória. O livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, nos fala que esta mulher era o nome deste homem, Nabal, e o nome de sua mulher, Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Que belo exemplo de mulher temos aqui. Com certeza, esta mulher se destacava entre os seus, não só pela sua aparência formosa, bela, mas também por sua bondade, e isso a tornava muito mais bela. Abigail
era uma mulher de ação, que não se intimidava ante a adversidade. Veja o que diz 1 Samuel, capítulo 25, versículos 18 e 19. Então, Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho e 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos, e disse aos mancebos: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. O que, porém, não declarou a seu marido Nabal. E aí? Que negócio é esse? Será que é certo ou errado fazer as coisas sem seu marido saber? Será que isso agrada a Deus ou não? Estas são as perguntas que vêm à nossa mente. Pense um pouco. Se coloque no lugar desta mulher, vivendo esta situação. Lembre-se que a Bíblia diz que Nabal era um homem duro e maligno nas obras. Portanto, neste caso, Abigail não poderia jamais revelar o segredo a seu marido, revelar sua intenção. Ela era uma mulher de ação e de caráter diferente do seu marido. E foi isto que fez com que ela alcançasse sucesso para ela e toda a sua casa. Nem tudo podemos revelar para nosso companheiro a todo momento. Existe a ocasião que temos que demonstrar muita sagacidade para sermos vitoriosas. Para isso, Deus nos fez sensíveis mais do que o homem. A mulher cristã, além de agir com o coração, precisa agir com a razão. Vamos cuidar das nossas reações e agir corretamente na hora certa. Com certeza, Deus estará nos orientando. Aí está a nossa vitória. Outra mulher, Maria de Betânia. Que mulher corajosa e destemida! Maria de Betânia é o exemplo de mulher imortalizada pelo próprio Jesus. Quando este, ao ver que todos os homens que participavam daquele jantar em casa de Simão o leproso, a estavam discriminando, tentando deixá-la humilhada por uma ação tão bela e de tão grande valor, onde o próprio Jesus saiu em sua defesa e disse que em todo o mundo, onde este evangelho for pregado, falariam naquela mulher. Como mulher, sinto-me muito grata a Jesus por tão belo gesto que fez com que todos parassem e olhassem para aquela mulher de grande valor, que estava naquele momento fazendo uma ação maravilhosa que os próprios seguidores de Jesus, que diziam-se seus amigos, não o fizeram. A mulher cristã tem muito para ensinar ao mundo e aprender também. Leia a respeito do exemplo desta mulher na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 6 ao versículo 13. Estamos lendo o 10º capítulo desse livro, Mulher Cristã, um instrumento nas mãos de Deus, e nós estamos falando de mulheres que se destacaram positivamente. Já falamos, então, em Ruth, Abigail, Maria de Betânia, e agora vamos falar de Lídia. Esta era uma mulher negociante, que não se sentia melhor que as outras, não era egoísta. Leiamos em Atos, capítulo 16, versículo 14 ao 15. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa. Ficai ali, e nos constrangeu a isso.
Como é bom ser mulher fiel, bela por dentro principalmente, e saber que alguém torna a nossa vida, que alguém toma a nossa vida, nossos atos, como exemplo para uma vida melhor. Veja o exemplo desta nossa irmã Lídia, que mesmo sendo uma mulher de posses, não deixou esta transparecer riqueza. A aparente situação financeira privilegiada não a afastou do convívio daqueles que precisavam de sua companhia e disponibilidade. É um grande exemplo de mulher cristã, Lídia. Dorcas, este é um exemplo de mulher piedosa, temente a Deus, uma mulher cristã que durante toda a sua vida ajudou aos que necessitavam. Mas a Bíblia nos fala em Atos 9:39 algo que aconteceu a esta valorosa mulher. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e os vestidos que Dorca fizera quando estava com elas. Que belo exemplo de mulher cristã, ajudadora, bondosa e amada por todos. Assim encerra a leitura desse capítulo 10, com o título Mulheres que se destacaram positivamente. Nós falamos de Ruth, Abigail, Maria de Betânia, Lídia e Dorcas. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, e eu te espero aqui no próximo domingo para a leitura do capítulo 11 desse livro, Mulher Cristã, um instrumento nas mãos de Deus.